Você construiu uma empresa ou um emprego? E por que essa pergunta? Por que era abrir esse vídeo com essa pergunta? Porque quando o assunto é empreender, o empresário, o empreendedor, ele tem a seguinte dor: trabalho mais do que devo, estou trabalhando mais do que imaginei, mas será que eu estou construindo alguma coisa na minha vida financeira ou na minha vida como um todo? E para iniciar essa conversa, eu quero te fazer a seguinte pergunta: se você parasse por 30 dias, ficasse 30 dias de férias, será que o seu negócio funcionaria 100%? E aqui eu quero te contar que eu descobri ao longo desses mais de 15 anos atuando com análise de empresas e patrimônios, que muitos empresários, eles não construíram uma empresa, eles construíram um emprego, que foi aquela pergunta inicial que eu te falei. E esse emprego é extremamente exigente. E pior de tudo, esse erro pode impedir você, empreendedor, de transformar o faturamento da sua empresa na tão sonhada liberdade financeira. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar 3 pilares que separam empresários livres daqueles que são escravos do próprio negócio. E um deles, gente, é responsável por boa parte dos problemas que eu vejo todos os dias. Esse problema se repete. Talvez você esteja pensando, Mari, você acabou de descrever a minha vida, o que eu estou passando. Eu trabalho mais hoje do que quando eu comecei o meu negócio. A minha empresa cresceu, mas eu me sinto muito preso. Nas férias, eu continuo tendo que atender clientes, responder o WhatsApp, fazer reuniões, ficar conectado no que está acontecendo na empresa. Se eu tiro os pés da empresa, algo para. E sabe o que é interessante de todas essas frases que eu acabei de falar? Você não está sozinho. Segundo o Small Business Administration, mais de 80% das pequenas empresas americanas dependem fortemente do proprietário. E, gente, isso acontece aqui no Brasil também. Isso é comum, só que existe uma diferença enorme entre ter um negócio e ser o funcionário da própria empresa. E aí que mora o problema. Então vamos imaginar por que isso está acontecendo. Será que é só falta de competência? Será que é falta de pessoas qualificadas para te ajudar? Será que é falta de sorte? Não, não é nada disso. Segundo Ivan Misner, fundador do BNI, e é um empresário de sucesso, ele fala que os negócios bem-sucedidos, eles se sustentam em 3 pilares: paixão, pessoas e processos. A paixão, eu digo que é algo que vem de dentro, é algo natural, a gente só precisa descobrir qual é a nossa paixão e começar a empreender. Boas pessoas vão nos ajudar muito na construção de um negócio de sucesso, então é imprescindível ter boas mentes pensando estrategicamente para você, empresário, para te ajudar nessa jornada. Faturar mais, aumentar seu lucro e do lucro para frente conseguir construir patrimônio. Agora tem um terceiro pilar que eu falo, esse pilar, ou na verdade a falta desse terceiro pilar é responsável por mais de 80% dos problemas dos empreendedores e empresários. Qual é esse pilar? São os processos. Porque sem o processo, tudo depende do dono. E se uma empresa depende do dono, não vai crescer. Se a empresa não cresce, ela está morrendo, gente, porque não existe meio termo nesse jogo do empreendedorismo e nada na vida. Não existe ficar em cima do muro. Esse é o pilar, gente, os processos, esse é o pilar que separa o empreendedor livre do empreendedor escravo do próprio negócio, que talvez esteja ali sentindo que esse negócio é mais um emprego do que o negócio dele mesmo. Eu já respondi o que eu comentei lá no início do vídeo e agora eu quero te mostrar como transformar o seu faturamento em mais liberdade financeira. Segundo, esse pilar dos processos, é claro, que nós acabamos de comentar. Afinal, esse é o objetivo final depois de tanto trabalho e dedicação ao seu negócio, ter lucro, paz e liberdade é o resultado que você deseja. Há algum tempo eu conversei com um empresário que faturava milhões por ano. Aliás, converso com vários, mas vamos pegar esse exemplo. A empresa dele crescia, porém, ele não conseguia ficar uma semana de férias. Ele tinha que responder mensagens, fazer reuniões, até que um dia ele foi surpreendido por uma pergunta do seu filho. Fez a seguinte pergunta para ele: pai, você veio viajar com a gente ou veio trabalhar? Aquilo mexeu demais com esse empresário.
porque ele percebeu ali que ele tinha construído uma empresa de muito sucesso, que faturava muito, mas ele não tinha construído os processos corretos para transformar esse lucro em patrimônio, esse patrimônio em liberdade. E eu sei, além de todas essas funções que você tem que acumular dentro da sua empresa, ainda mais se você é o eu empresário, que é você e Deus, você ainda tem as funções lá pessoais, ser pai, marido, cuidar da sua saúde. Eu tenho certeza que quando você decidiu empreender, você imaginou que tudo iria fluir. Mas hoje você vê que a sua presença no negócio é imprescindível e isso te torna preso. Te faz com que é como se você realmente estivesse vivendo ali o emprego CLT, que você tem que bater cartão todo dia e não pode faltar de forma nenhuma. E aqui está uma parte bem difícil. Muitas vezes nós mesmos criamos essa própria armadilha. A gente pensa o seguinte: ninguém vai fazer melhor do que eu. É mais rápido eu resolver isso, depois eu organizo. Quando a empresa crescer, eu delego isso para alguém, mas esse depois nunca chega. E sem perceber, nos tornamos o maior gargalo da nossa empresa. A empresa cresce, mas a liberdade que a gente deseja não acompanha isso. E foi aqui que uma coisa passou a fazer muito sentido. Talvez o problema não seja trabalhar muito, talvez o problema seja ter construído um negócio que dependa 100% da sua presença. E aqui vem aquela resposta que eu fiquei de te dar para a transformação que eu comentei, do faturamento para a liberdade financeira. Gente, faturamento não é dinheiro no seu bolso. Lucro pode ser dinheiro no seu bolso, viu, empreendedor, empreendedora, empresário? Entre o faturamento e o lucro, existe uma estrada longuíssima que separa esses dois. Porque um empresário, ele pode faturar milhões, mesmo assim continuar escravo da própria empresa, enquanto o outro empresário que fatura menos, porém construiu processos que levou à construção de patrimônio e por fim à liberdade. E foi aí que percebi que algo mudou completamente a minha visão sobre negócios. A empresa, gente, ela é uma excelente geradora de riqueza, mas uma péssima aposentadoria. Aqui eu quero trazer outro tema para você refletir, porque concentrar todo o seu patrimônio em um único negócio é extremamente arriscado. Se a empresa depende de você e você depende da empresa, existe uma dependência dupla aqui. E isso, gente, não é liberdade, definitivamente, é vulnerabilidade. A empresa é o motor, mas ela não pode ser o destino. E agora eu quero propor um exercício muito simples para fechar essa reflexão. Pegue uma folha e responda as 3 perguntas. Primeira, se eu desaparecer por 30 dias, o que para no meu negócio? Segunda, quanto do seu patrimônio está concentrado dentro da sua empresa? E terceira, se a sua empresa desaparecesse hoje, a sua família continuaria protegida? Gente, ganhar dinheiro é uma coisa, construir patrimônio é outra completamente diferente. E transformar patrimônio em liberdade é outra coisa ainda completamente diferente. E é justamente nessa transição que muitos empresários se perdem. E é onde eu entro com a minha expertise para ajudá-los. Depois de lidar com empreendedores e analisar negócios e patrimônios, ao longo desse tempo eu percebi um padrão. Alguns pensam no seu negócio como a sua aposentadoria. Um dia eu vou reduzir o ritmo, um dia eu vou ficar mais tranquilo, trabalhar menos, ter mais liberdade para fazer outras coisas. Mas e o hoje, empreendedor? Será que o seu negócio realmente virou aquele emprego CLT que te aprisiona, que eu comentei lá no início? Gente, seguir aqueles 3 pilares, pensar em como transformar o lucro da sua empresa em patrimônio e depois o patrimônio em liberdade, e também deixar de ver a sua empresa como a sua aposentadoria futura e buscar transformar ela hoje na sua liberdade hoje. Essas são as reflexões e os pontos que você tem que colocar aí para analisar e tomar as medidas certas. Porque hoje pode sim ser tempo para você desacelerar, viajar,
passar mais tempo de qualidade com a família, tirar mais de 30 dias de férias sem medo nenhum e saber que a empresa vai continuar funcionando, faturando, lucrando e colocando mais dinheiro no seu bolso. Porque sucesso, gente, não é carregar aqui, ó, tudo sozinho. Sucesso é ser livre. E eu quero te deixar uma pergunta. Você construiu uma empresa ou criou um emprego extremamente exigente para você mesmo? Se esse é um tema importante para você, se inscreva no canal, porque toda semana eu compartilho reflexões sobre análise de negócios, investimentos e como transformar todos esses anos de trabalho em patrimônio e liberdade financeira. Bom, chegamos ao final do vídeo e eu te espero no próximo. Até mais!